Meus cascateiros, meus bons de bola, salve, salve. Daniel Ban de novo na área aí, pessoal. Para falar de seleção brasileira. Sim, pessoal, tivemos aí a estreia do Carlo Ancelotti em território nacional, lá no estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, e o Brasil pegou um adversário que vinha de 9 jogos sem perder, então já sabíamos que não seria um jogo fácil, que não seria um jogo aberto, não seria um jogo em que o Paraguai atacaria e ofereceria também espaços para o time brasileiro, então foi muito dentro do esperado. O Brasil atacando, o Brasil explorando os flancos do campo, o Brasil tentando fazer as triangulações, aquelas bolas associadas, e o Paraguai bem fechado, bem organizado defensivamente, né? Não é à toa que ficou 9 jogos sem perder, e um primeiro tempo em que o Brasil tentou de todas as formas, mas teve muita dificuldade de furar a defesa. E quando furou, né, o Matheus Cunha, numa bola que era para ele, né, assim, de peixinho ali, enterrar o gatito, fazer 1-0, ele acabou hesitando, acabou tentando cabecear para o meio da área, quando ele estava de frente para o gol, podia só dar o peixinho e sair para o abraço, mas eu falei, né, esse Matheus Cunha não me convence, ele até jogou bem, mas ele e esse Martinelli, jogadores, para mim não são nível de titulares de seleção brasileira. A não ser naquela seleção do Dunga lá de 2010. Mas né, com essa safra atual, se eles forem titulares, é porque as escolhas estão erradas ou porque os principais jogadores, os jogadores melhores do que eles, estão aí realmente deixando a desejar. Aí, depois desse gol perdido pelo Matheus Cunha, o Brasil numa bola ali que o Rafinha briga com 3 paraguaios, ela sobra pro Júnior Alonso, ele hesita, aí, se eu não me engano, é o Matheus Cunha mesmo que rouba a bola, vai no fundo e dá para o Vinícius Júnior marcar o primeiro. E aí, né, pessoal, quer dizer, o primeiro não, o único, né, primeiro e único. E aí o engraçado é que isso foi apenas o 7º gol do Vini Júnior na seleção brasileira. Olha quanto tempo esse cara tá na seleção, só 7 gols. Veja aí quanto tempo o Neymar, tão contestado, quanto tempo o Neymar demorou para marcar 7 gols. Então, assim, os números do Vini Júnior são bem fracos na seleção brasileira, ele precisa melhorar. Porque o que nós queremos dele na seleção é aquilo que ele faz no Real Madrid. Não adianta no Real Madrid ser um leão e na seleção, né, ser um gatinho manhoso. Não vale, não é assim que funciona. O cara, para ele ser merecedor de títulos de melhor do mundo, de premiações individuais, ele tem que ser um monstro no clube e na seleção. E o Vini Júnior ainda só é monstro no Real. Na seleção também fica bem abaixo. Mas enfim, mas ele fez o gol, o Brasil saiu com a vantagem. No segundo tempo, o Brasil seguiu apertando, o Brasil seguiu tentando fazer o segundo, mas o Paraguai é um time, como já falamos aqui, bem organizado defensivamente, joga fechadinho, joga o feijão com arroz e tenta assustar nas jogadas aéreas, né, que foi alguns poucos momentos ali em que o Paraguai assustou. Eu estranhei o Paraguai não ter jogadores de velocidade, jogadores para fazer beirada de campo, jogadores para fazerem jogadas individuais, né? O Paraguai tem uma safra bem ruim, tanto é que eles não têm um jogador ali que chuta bem de fora da área, eles não têm um cara que faz jogada de fundo, eles não têm ali um jogador que assim, que dê trabalho para o time adversário, né? Qualquer seleção mais forte ali acaba ganhando deles na questão de tempo. Ou o jogo termina empatado, né? Porque eles também sabem se defender, mas não sabem atacar. Então a chance de um jogo do Paraguai com qualquer time do mesmo nível ser 0-0 é muito grande. Então é isso. Então o Brasil no final ainda, né, muita gente criticando o Ancelotti porque ele colocou Danilo, colocou outro jogador de defesa lá que agora me escapa o nome, enfim, ele fechou bem o Brasil para assegurar a vitória. Mas ali eu não vou criticar porque muita gente falou, se fosse o Diniz, se fosse o Dorival, estaríamos criticando. Eu não criticaria, porque é a vitória que estava dando a vaga na Copa, como realmente essa vaga veio. Então vai arriscar para quê? E já que o time não quer atacar e eu já estou ganhando o jogo, eu vou ficar fechadinho e vou defender o resultado. Então, nesse caso, eu falei aqui, o Ancelotti é um dos maiores estrategistas do futebol mundial. Ele sabe fazer resultado, ele sabe buscar resultado, ele sabe jogar de maneiras diferentes. Então, se ele tiver que ser defensivista para segurar o resultado, ele não tem vergonha de sê-lo. E tá certo. O feio seria fazer isso não estando com o placar na mão, apenas ali contando com a vaga na Copa que de repente o empate proporcionasse. Como não era o caso, ele defendeu o resultado, e tá certo. Até porque muita gente criticou o Tite quando o Brasil vencia a Croácia lá na Copa de 22 por 1-0 e não fez o mesmo, né? Não fechou o time, não retrancou, não catimbou, não segurou a bola no meio de campo ali até o apito final.
Então, zero críticas ao Ancelotti em relação a isso. Defender o resultado, ganhando o jogo, maravilha. O que é feio é defender resultado que não seja vitória, ou que seja um resultado que não seja interessante para a seleção. Então é isso, né, pessoal? Em relação ao estilo dele, ao que ele implantou no Real Madrid, isso ainda vai demorar um tempo para vermos na seleção brasileira. Por quê? Porque ele precisa ter tempo de trabalho, né? Coisa que muitas vezes o futebol de seleções não proporciona. Mas nós já vimos, né, um Brasil mais organizado, um Brasil que há muito tempo não conseguia fazer 2 jogos seguidos das eliminatórias sem tomar gol, e agora conseguiu. Então ele já mostrou que a organização defensiva é o forte dele. Ele também recuperou alguns jogadores, o Casemiro já tá jogando bem melhor, né? Já recuperou-se esse Alexandro aí, que joga na França, né? O Alexandro Alves, né? Esse também um bom zagueiro, acho que vai se firmar na seleção. Então ele tá trazendo coisas novas. E tenho certeza também que na próxima convocação, que aí vai ser a lista dele de verdade, com observações dele em relação aos clubes brasileiros, em relação aos jogadores brasileiros espalhados aí mundo afora, eu tenho certeza que teremos outras novidades, né? Porque venhamos e convenhamos, um camisa 10 legítimo faz muita falta. E o Dorival e o Diniz foram teimosos de não terem esse 10. E não é Neymar não, tá? O Neymar faz essa função, mas o Neymar não é aquele cara temporizador de bolas, né? O Neymar é um cara que sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora, sabe fazer gol, sabe dar passe. O Neymar é o jogador mais completo e tem que ser usado de uma maneira mais ampla, não ali apenas limitado a ser ao meia que passa a bola, que gira o jogo. Né? Tem outros jogadores aí com esse perfil e que podem e devem ser testados, e acho que o Ancelotti vai fazer isso. Espero que faça, né? Até porque ele tem pouco tempo aí para armar esse time já pensando na próxima Copa do Mundo. E é isso, pessoal. A vaga veio, o Brasil ganhou, fez 4 pontos em 6, então é um bom começo de trabalho do Ancelotti. Nada espetacular, mas já mostrando avanços em relação ao Dorival Diniz. Lembrando que ele não conseguiu aproveitar nada do Dorival e do Diniz. Não tem nada ali de proveito. E não é porque eles são técnicos ruins, é porque eles não conseguiram encaixar o estilo de jogo deles na seleção. E outra coisa também, eu falei lá atrás, né, pessoal? Não aqui no canal, né? No canal eu vou falar isso pela primeira vez, mas o mais importante de ter vindo um técnico de fora é que esse técnico não vai ficar dando confiança para a opinião de comentarista. Porque o que matou o Diniz e o Dorival foi que eles começaram a escutar a opinião de comentarista esportivo e aí eles não seguiam as convicções deles. E aí, pessoal, não dá certo, né? A última vez que eu vou citar para vocês que um técnico brasileiro não seguiu as próprias convicções em uma Copa foi o Filipão lá em 2014, né? Foi escutar o Parreira, foi entrar no oba-oba de torcida e aí, em vez de jogar fechadinho contra a Alemanha, sem o Neymar e sem o Thiago Silva, quis ir para dentro dos caras e aí o resultado vocês já viram, né, pessoal? Mas então é isso. E agora, né, pessoal? Amanhã tem rodada do Brasileirão, talvez façamos um vídeo comentando uma coisa ou outra aí que mereça um destaque. E depois, né, pessoal, se eu não me engano, aí no domingo já começa a participação dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Olha que torneio bacana, olha que torneio bacana. Tudo bem, incha um pouco o calendário? Incha, mas é muito bom ver os times daqui pegando os times intermediários da Europa, né, para vermos realmente em que nível que está o nosso futebol. E é isso, e vamos ficar de olho, vamos comentar, vamos trabalhar bastante, também vamos tentar retomar aí as lives, e é isso, pessoal, estamos de volta aí e com muita coisa ainda para comentar aqui com vocês, tá, meus bons de bola? Então é isso aí, grande abraço e até a próxima.